Muito bem, a gente conversa agora com Natália Aguilar, ela que é psicóloga e trabalha com suporte a nascimentos e lutos. Natália, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Camille. Muito obrigada aí pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho mais desse assunto. A gente que agradece. Começar então pelo começo. Queria que você falasse um pouco, explicasse um pouco pra gente a importância desse tipo de lei entrar em vigor aqui no nosso país. Olha, primeiramente é uma grande vitória para nós que trabalhamos aí na assistência ao luto perinatal, é uma grande vitória hoje a gente ter uma política, né, de humanização ao luto perinatal e parental, porque nós entendemos que é um luto que é muito pouco visto. Né? Então, por exemplo, uma mulher, quando ela passa por uma perda gestacional, Gente maluca, parecendo uma... logo ela é invadida, né, por frases, mas não fica triste, porque logo você tem outro, ainda bem que foi no comecinho, que aí não dá tempo de se apegar. Então, são experiências que essa mulher ela vai passando que vão fazendo com que esse luto seja invalidado. E nós entendemos que esse filho, ele existiu, ainda que por pouco tempo ali, biologicamente, fisicamente, ali na barriga dessa mulher, ele existiu, né? E nos planos, na idealização, quanto tempo mais ele já não existe. Então, é um tipo de luto que a gente não pode, né, invalidar dessa forma. E quando a gente não tem uma política de assistência a esse tipo de luto, o que acontece? Nós somos invadidas também, muitas vezes, pela assistência na própria maternidade, porque esse não reconhecimento, ele vem de todos nós, enquanto sociedade, né? E vai rebater lá na maternidade, nos profissionais que trabalham com isso, na estrutura da própria maternidade, né? A temática já é uma temática difícil, né? Quando a gente fala em luto, a sociedade ela já não quer falar a respeito de morte. Quando a gente fala, então, de luto pela perda de um bebê, menos ainda se quer falar, né? Então, é importante que a gente tenha políticas públicas que protejam essa mulher e essa família para que a gente evite, para que a gente previna que esse luto ele se transforme num luto complicado, num luto mais prolongado. Então, essa lei, ela é extremamente necessária, ela vinha desde 2022 como um projeto de lei, e ela foi sancionada, ela foi votada no Senado no comecinho de abril, e foi sancionada semana passada, né, pelo presidente, e agora a gente tem aí, né, um período de 90 dias para as maternidades, para os lugares, né, conseguirem se adequar para a gente, né, conseguir fazer a lei se cumprir, porque o trabalho não é só, né, a gente tem uma lei agora a gente precisa fazer essa lei se cumprir, né, então, um pouquinho assim dessa importância, porque essa mulher, essa mãe, né, quando ela passa pela perda do seu bebê, nós temos, por exemplo, né, quando eu tenho o meu avô, a minha avó, que viveu comigo uma vida toda, eu tenho lembranças, eu tenho memórias, e quando eu perco um bebê, né, no comecinho da vida, eu não tenho essas memórias, essas lembranças, e nós consideramos como um fator de proteção para o enfrentamento do luto essas memórias, que no caso da perda perinatal, não vai haver. Então, nós vamos precisar trabalhar para ajudar essa mulher a construir essas memórias e não fazer ela esquecer do bebê. Não fazer ela colocar essa vivência para debaixo do tapete. Não. É fazer ela construir memórias para que o enfrentamento do luto dela seja mais possível. Boa tarde, Natália. Quem fala aqui é Duda, estou aqui acompanhando Camille. Recentemente a gente acompanhou casos da apresentadora e jornalista Tati Machado, que perdeu, né, o bebê ali quase na reta final da gravidez. A cantora Alexa também passou pela mesma situação. Como é que o acompanhamento psicológico ele pode ajudar essas mulheres nesses casos, que já está ali na fase final da gestação e acaba perdendo o bebê? Então, nós entendemos que assim, né, não são todos os casos de luto que vão precisar de acompanhamento psicológico, tá?
desde que eu tenha uma assistência que seja humanizada, que seja respeitosa, que zele, né, pela criação das memórias desse bebê, né? Então, se eu tiver, que é tudo isso, né, que essa lei agora ela traz pra gente, né, se eu tiver todas essas coisas, essa pessoa, né, que enfrenta o luto, ela vai sim enfrentar o luto e ela vai ficar triste, ela vai se lamentar, ela vai enfrentar o processo do luto dela, que é de fato muito difícil, tá? Mas ela pode ir tendo suporte, né? Porque ela teve o suporte lá na internação, na maternidade, com os profissionais de saúde que trataram, né, de maneira mais respeitosa, né? E isso pode fortalecê-la para que ela possa lidar com o seu luto. A gente entende que o luto, ele precisa ser apenas, e não diminuindo, tá, esse apenas, mas ele precisa ser apenas pela morte do bebê e não pela má ou falta de assistência, tá? Então, quando a gente fala em assistência psicológica, é claro, né, que às vezes a gente precisa de uma assistência psicológica, a gente precisa de um espaço, né, porque a dor que uma mãe experimenta quando passa pela perda de um filho, uma mãe, um pai, né, experimentam quando passa pela perda de um filho, é tão grande, né, que eles precisam, às vezes, de um espaço, né, um espaço seguro para eles poderem despejar isso, para eles poderem ser validados, porque como eu falei no começo, né, essa é uma situação que socialmente é invalidada. Não vamos falar, né, porque senão seu bebê não vai descansar, não vamos falar porque senão você vai ficar triste, vai piorar a sua situação. E nós, enquanto mães enlutadas, e eu falo também do lugar de uma mãe enlutada, nós queremos falar dos nossos filhos, nós queremos falar que houve uma existência, que houve uma vida, né? Nós não queremos colocar para debaixo do tapete. Só que como a gente enfrenta, né, muitos tabus, muitos velamentos na sociedade, né? Quando a gente vai falar da morte, e em específico da morte de um bebê, muitas vezes a gente se cala. E quando a gente se cala, esse luto ele fica muito solitário, tá? Então, muitas vezes a psicoterapia vai no encontro de tornar essa experiência um pouquinho menos solitária, tá? E aí, assim, né, claro que a gente recomenda, né, que seja uma psicoterapia, né, com profissionais que sejam, né, que tenham o hábito de fazer esse manejo do luto, né, em específico o luto perinatal, porque também não adianta você ir para uma psicoterapia, né, com um profissional que não está preparado para lidar com isso. Vai ser mais, né, às vezes não vai ajudar tanto, né? Então, é importante nessa questão aí da criação de espaço. Você falou que nem todos os casos eles precisam de acompanhamento psicológico, né? Então, qual é o sinal ali de que a pessoa ela precisa realmente procurar um profissional? Qual é o sinal de que realmente ela não está conseguindo lidar com aquilo sozinha ou não está tendo o suporte que deveria e aí precisa procurar um profissional? Olha, eu costumo dizer assim, né, que quando começa a afetar as nossas funções biológicas, então o dormir, o se alimentar, o se arrumar, cuidar da higiene, é um sinal importante que a gente precisa ficar atento, né, para que esse luto ele não se transforme em adoecimento, porque o luto em si, ele não é adoecimento, ele é um processo de adaptação que a gente passa na vida diante de uma perda, tá? De uma perda de algo ou de alguém que seja significativo para a gente, tá? É claro também que cada pessoa vai entender, como o luto ele é uma experiência muito subjetiva, cada pessoa também vai entender o seu momento, né? De ir em busca de uma ajuda ou não. Mas a sugestão que eu deixo, né, para quem é rede de apoio, por exemplo, é observar mesmo, né, essas questões aí, né, de cunho prático, né? A pessoa ela não está conseguindo se alimentar, ela não está conseguindo dormir, ela não está conseguindo mais raciocinar a respeito de nada na vida dela. A gente entende que assim, né, os primeiros dias eles vão ser sempre mais desorganizadores, né? Não existe um tempo certo para o luto, mas a gente entende que à medida que o tempo vai passando e que essa dor ela vai sendo colocada num lugar seguro, né, dentro dessa mãe que perdeu seu filho,
ela vai conseguindo, aos pouquinhos, ir fazendo um movimento de restauração da vida, tá? Então, sempre que a gente perceber que essa pessoa enlutada, né, isso para todos os enlutados, né, não é só para quem perde seu filho, né, mas sempre que a gente perceber que essa pessoa enlutada, ela não está conseguindo caminhar, né, para esse processo, ainda que seja devagarinho, né, que ela não está conseguindo caminhar para esse processo de restauração, a gente precisa ficar em alerta para tentar ajudar essa pessoa para que esse processo de luto não se manifeste aí como um transtorno, tá? A gente está conversando com Natália Aguilar, estamos falando um pouco, né? Ela que é psicóloga, a gente está falando um pouco sobre essa lei que foi sancionada recentemente, sobre a lei do luto parental, né? Tem uma anônima com a gente no telefone, bora atendê-la. Oi, anônima, boa tarde. Natália, gostaria de informação com relação a essa lei. Eu tive 3 abortos espontâneos devido à endometriose, que foi descoberta há um bom tempo atrás, que hoje a endometriose está sendo tratada, já tem profissionais. A minha pergunta é a seguinte: diante desse tempo que já se passaram, 4 a 5 anos, essa lei não me dá direito, porque ainda existe um trauma, como a senhora bem colocou aí, para que eu venha a ter esse benefício? Olha, a lei, ela foi sancionada esse ano, tá? Você vai precisar procurar, né? Como eu disse no início, né? O governo, ele deu 90 dias para que tanto as maternidades como os órgãos, né, que atendem aí essa demanda, eles se organizem para poder atender a demanda da população, tá? Essa lei, na verdade, ela se chama Política, né, de Humanização ao Luto Materno e Parental. O que quer dizer isso? Quer dizer que não existe um protocolo certo, né, que a lei ela vai colocar, não, olha, tal lugar tem que fazer de tal forma. Cada lugar vai se ajustar dentro das suas possibilidades, mas sempre preconizando uma das questões que a lei traz, que é o atendimento psicológico. Então, você vai precisar ver, né, dentro aí do seu município, dentro aí da sua região, a gente ainda está nesse prazo aí, né, de fazer a lei cumprir, né, dos órgãos adaptação, estarem aí, né? Dos órgãos estarem aí se organizando, né, para que a lei ela se faça cumprir. E aí você vai precisar ver dentro aí, né, da sua região, o que eles vão oferecer, né, o que eles vão conseguir organizar, e provavelmente vão, né, olhando aí, né, para o seu prontuário, para o histórico, né, se houver aí a possibilidade, eu acredito que seja possível, mas aí é muito regional, né, cada lugar vai fazer de acordo com a sua possibilidade, tá? Até porque, por exemplo, né, a gente tem uma questão dentro dessa lei que é colocar as mulheres, né, que têm os seus bebês, né, que nascem sem vida, que passam por uma perda gestacional, neonatal, colocar elas em alas separadas nas maternidades. A gente entende que isso não é um trabalho que se dá assim, né, do dia para a noite. As maternidades precisam se organizar para isso, né, para isso acontecer, para que exista esse lugar disponível para se colocar as mulheres. Então, por isso que tem todo esse tempo de organização. A lei agora ela foi sancionada, ela está em vigor, né? Mas existe esse tempo aí esse tempo que o governo nos dá para que as coisas elas sejam organizadas aí de acordo com a possibilidade de cada município, de cada região. Tá? Natália, por favor, fale um pouco sobre essa elaboração do luto, porque é algo muito subjetivo também, né? Claro, assim, tanto em relação ao tempo, tanto em relação à forma, e também relacionado, não é só relacionado à morte, literalmente, de alguém, né? Mas de algo, por exemplo.
Fale, por favor, um pouco mais sobre isso, para a gente entender mais ou menos o conceito, né, da elaboração de luto e da importância dessa elaboração para o nosso seguir em frente. A gente entende que o luto, ele é um processo de adaptação, ele é um processo adaptativo que a gente passa na vida, né? Eu costumo dar muito exemplo assim, por exemplo, né, tá acontecendo uma guerra, cai uma bomba atômica num vilarejo, né? Essa bomba, ela desorganiza tudo, ela destrói tudo que tem ali, né? E esse vilarejo, ele vai se reconstruir? Ele vai se reconstruir, mas ele não vai ser mais o mesmo, né, que ele era antes dessa bomba, né? Então, a gente fala que o luto é um processo de adaptação mesmo, que a gente precisa aprender a conviver, né, aprender a conviver no mundo sem a presença daquela pessoa que faleceu ou sem aquela situação que a gente tinha, porque a gente não considera que o luto seja só por morte, né, mas a gente considera também que seja pela perda de uma relação, a perda de um emprego, a perda de um pet, a perda de um objeto muito significativo, enfim, eu posso me enlutar, né, por qualquer coisa, desde que ela, né, tenha havido uma representatividade, né, disso na minha vida, né, havia um significado, né, que eu dava para essa relação, para essa pessoa, para esse pet, enfim. Quando eu perco isso, eu posso me enlutar, tá? Então, nós dizemos que o luto, ele é isso, né, ele agora eu preciso me adaptar sem isso, né, que eu tinha antes, né, tem um teórico, né, que se chama Parkes, né, que ele fala ele fala sobre o conceito do mundo presumido, que no luto a gente precisa fazer essa desconstrução do mundo presumido, que nada mais é do que esse mundo que a gente idealiza, né, que a gente, todos os dias a gente levanta, a gente vai tomar nosso banho, a gente vai tomar nosso café, a gente vai se arrumar para o trabalho, a gente vai deixar o filho na escola, a gente tem essa rotina, né? Então, tudo que rompe com isso, né? Se acontecer alguma coisa, sei lá, eu tô indo pro meu trabalho e eu bato o carro, né? Rompeu com esse mundo presumido que eu estava idealizando, porque eu não bato o carro todos os dias, isso não faz parte da minha rotina, né? Então, tudo aquilo que rompe com o nosso mundo presumido, né, faz com que a gente entre num processo de enlutamento. É claro que vão ter alguns processos que vão ser mais intensos, outros, né, mais brandos, né, mas tudo que faz com que a gente rompa, né, com esse mundo presumido vai fazer com que a gente se enlute. E essa elaboração, né, que você traz, eu gosto muito de chamar de travessia, sabe? Porque eu acho que o luto, ele é uma travessia. Ele é uma travessia na qual a gente precisa aprender coisas novas. A gente precisa aprender a entender, né, que a pessoa morreu, mas o vínculo com aquela pessoa não morreu, e esse vínculo, ele vai permanecer, né? A gente precisa aprender que talvez aquela pessoa, ela vá começar a viver, né, de uma outra forma na vida da gente, né, que não da forma física, né? A gente precisa aprender que tá tudo bem, né, eu não ficar bem, né? Que tá tudo bem eu chorar, que tá tudo bem eu estar num estado de vulnerabilidade, porque eu perdi talvez a pessoa, a coisa, a relação mais importante da minha vida, né? E entender que depois de um luto, a gente nunca volta a ser aquilo que a gente era. A gente sempre se transforma, tá? O que eu estou dizendo aqui não é para desanimar as pessoas, mas é para dizer que é um processo de transformação, né? Às vezes a gente se transforma e a gente consegue se transformar numa versão nossa, né? Que ok, a gente consegue viver com aquilo, né? Então, eu gosto de pensar dessa forma, né? Que é uma travessia e que vai ser subjetivo, cada um vai passar no seu tempo, enfim. Perfeito. A gente tem alguns relatos das nossas ouvintes, Natália. Ivonete, por exemplo, ela diz aqui:
Não é fácil perder alguém que a gente espera com tanta ansiedade. Aconteceu comigo há 25 anos, mas depois de tantos anos ainda tenho sequelas desse momento, uma insônia que nunca mais foi embora. E ela compartilha aqui que foi no 7º mês de gravidez. E também tem uma anônima que escreve pra gente: eu descobri que não posso ter filhos de uma maneira muito dura. Tive um processo de luto porque não aceitei a situação e por querer muito ser mãe. Hoje eu já estou conformada, mas ainda mexe um pouco por dentro. É isso que você fala, né? Por mais que a gente consiga seguir em frente, não seremos mais as mesmas depois desse processo. Natália, primeiramente, assim... desculpa. Por favor, continue. Não, primeiramente, assim, sinto muito, né, pelas ouvintes aí que trouxeram os relatos, e é isso, a gente não volta mesmo a ser o que a gente era, né, mas acho que a gente pode ir buscando fortalecer os nossos recursos para a gente lidar aí com as situações que vão aparecendo, né, pra gente de repente transformar isso de alguma forma. Maravilha. Natália, é um assunto para a gente ficar horas conversando aqui, ainda mais com os relatos que vão chegando, mas eu sei que você tem horário a cumprir, então vou te liberar. Espero que a gente possa se encontrar em uma próxima em breve, viu? Muito obrigada. Também espero, Camila. Muito obrigada pelo convite, tá? E fico à disposição aí. Maravilha, muito obrigada. A gente conversou com Natália Aguilar, ela que é psicóloga, e a gente falou um pouco sobre essa questão justamente do nascimento ou até do não nascimento e do luto que envolve tudo isso, né? Mas são 16 horas, 32 minutos. A gente vai ali para o nosso rápido intervalo.